Boa noite, queridos alunos. É uma alegria muito grande poder estar aqui novamente com vocês na nossa unidade curricular eletiva de Direitos Humanos e Cidadania. Antes de mais nada, eu quero parabenizar todos vocês pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo, as atividades muito bem claras, né, que conseguem externar a opinião de cada um de vocês. Outras, evidentemente, precisam ainda passar por um processo de lapidação, mas eu consigo perceber a boa vontade da maioria. Sei que todos vocês estão atribulados com atividades das unidades curriculares dos seus respectivos cursos, mas não deixemos de lado o nosso aprofundamento na área de direitos humanos, posto que essa unidade curricular eletiva ela também compõe nota e compõe como elemento de formação integral de cada um de vocês, ok? Então, vamos continuar nos dedicando com bastante afinco aos nossos estudos para que possamos lograr êxito nas nossas atividades. Na aula passada, eu pedi para que vocês fizessem uma leitura de um material referente à questão da violência no Brasil, né? Quais seriam as causas de prevenção, o surgimento da violência. Aquele texto que eu passei para vocês e que na sequência vocês fizeram um fórum de discussão, que eu problematizei com 7 questões e vocês tiveram a oportunidade de respondê-las e também mencionar e comentar duas outras questões e opiniões de seus colegas, ele tinha como objetivo iniciar ou promover uma ideia introdutória daquilo que vem a ser ou a ser considerado como violência. Nas próximas 3 aulas, a partir de hoje, nós vamos discutir a questão da violência urbana e da violência de gênero, né? Que são duas causas fundamentais de preocupação por parte dos direitos humanos e que também são fundamentais para a construção da cidadania, né? É inconcebível falar de cidadania e de direitos humanos sem atentar-se às questões que envolvem a violência. No Brasil, de uma forma muito triste, a violência urbana e a violência de gênero, elas têm sido um dos maiores desafios na construção de políticas públicas voltadas aos direitos humanos e para o fortalecimento de ações de cidadania. Então, o objetivo dessas 3 aulas, né, a partir daquele texto que vocês leram na aula passada, é aprofundar, discutir e problematizar a questão da violência no Brasil, né? Infelizmente, ainda surgem alguns diálogos, algumas falas que violência é coisa de pobre, é coisa de bandido, é coisa que tem a ver com cunho étnico-racial, né? Mas não é bem assim. A violência ela é estampada em toda e qualquer gama da nossa sociedade, seja desde os mais pobres aos mais ricos, independente de credo, religião, gênero ou opção sexual, né? A violência está aí à disposição das pessoas. E aí surge aquele grande problema, né? Aquelas falas: o que fazer para combater a violência? Vão matar todo mundo? Né? Vão prender todo mundo sem o devido processo legal? Vamos discutir, né, e sufocar organizações criminosas? Só isso basta para resolver a questão da violência? Ou a violência ela tem um papel ou tem uma origem muito além dessas questões? Nós sabemos que violência tem origem em questões sociais, em questões antropológicas, até mesmo em questões ideológicas e filosóficas, né? Basta ver o contexto que nosso país está vivendo em pleno século XXI, né? Em que as pessoas elas perdem a amizade ou brigam umas com as outras por conta de posicionamentos ideológicos e políticos, né? É uma possível causa de surgimento de violência? É. Né? E nós vamos ver, e eu vou tentar discutir e problematizar com vocês através da ferramenta Fale com o Professor, no qual eu peço para que vocês continuem utilizando, abusando dessa ferramenta que tem se demonstrado muito eficaz, ok? Peço também que essa aula vocês estejam com o coração aberto, no sentido de que vamos deixar de lado algumas ideias pré-concebidas que nós temos e procurar nos debruçar em cima de dados científicos, epistemológicos, né? E
informações que são colhidas através de estudiosos, né? Pessoas que se dedicaram muito do seu tempo à questão da violência, ao estudo da violência, suas causas e suas origens, para tentar problematizar e buscar uma política pública que possa e busque equacionar esse problema da violência urbana e também da violência de gênero no nosso país. Então, estamos abertos à discussão, gostaria muito que vocês problematizassem e levantassem suas opiniões, contradições sobre aquilo que nós estamos discutindo e problematizando aqui na aula remota, ok? Bom, a primeira pergunta que a gente deve fazer, que nós devemos fazer quando passamos a discutir a questão da violência, é a seguinte: onde está a violência, né? É possível violência legítima? Né? Eu gostaria que vocês pensassem um pouquinho. Onde está a violência? Violência é só coisa de pobre? É só coisa de pessoas que têm uma etnia diferente da minha ou da maioria da sociedade brasileira? A violência está na favela ou só na favela ou está também nos bairros de alto poder aquisitivo, né? A violência está na escola, a violência está na universidade, a violência está no trânsito. Onde que está a violência? Será que a violência ela é perpetrada e discutida sem menos importância ou existe um motivo para o surgimento da violência, né? E outra questão, é possível uma violência legítima? Né? Nós sabemos que o direito penal ele coloca as causas de exclusão da licitude, né? Entre elas a legítima defesa, né? Que é aquela possibilidade de você repelir uma violência utilizando de uma outra violência, mas com uma condição, com a utilização de meios moderados, né? O Código Penal ele é muito claro. Se eu venho agredir alguém com uma arma de fogo, né? A pessoa vem tentar me matar ou invadir a minha propriedade ou agredir o meu filho, a minha filha, os meus familiares mais próximos, eu posso utilizar da violência para impelir essa violência injusta provocada por esse indivíduo. Mas, em que pese a questão da legítima defesa, todo tipo de violência é legítima? Será que, quando o legislador, lá em 1940, criou o Instituto da Legítima Defesa e outros institutos da exclusão da ilicitude, né? Ele pensou na utilização de meios moderados à toa, né? Eu vou me defender com uma pessoa que vem me agredir com faca, eu vou dar um tiro de canhão nessa pessoa? Será que isso é moderado, né? Se eu posso atingir um braço, por que eu vou atingir uma cabeça? É isso que a gente quer discutir e problematizar com vocês, né? Então, tentando responder essas indagações, quando preparamos esse material, eu e a professora Palladio, é um material de autoria nossa, nós buscamos um elemento inicial lá na obra Vigiar e Punir, do Michael Foucault, ou Michel Foucault, alguns chamam de Michel Foucault, né? E aí, quando ele fala nessa obra do Vigiar e Punir, eu vou me permitir ler um trecho dessa obra para tentar sintonizar vocês e problematizar melhor essa nossa discussão, ok? Ele diz o seguinte, que o ano é de 1757 e as ruas do centro de Paris se enchem com gritos de "Meu Deus, tende piedade de mim! Jesus, socorrei-me!" de Robert François Damiens, condenado por parricídio. O que é o parricídio? Só para vocês entenderem. É o filho que mata o pai, né? Então, esse indivíduo, Robert, ele é condenado por matar o seu pai. E olha só a descrição da obra. Qual foi a sentença do Robert, né? Sentença: ter a carne dos mamilos, dos braços, das coxas e da barriga, das pernas, arrancada com tenazes, né? A mão direita segurando a faca que serviu como arma do crime, queimada com fogo do enxofre. As feridas cobertas com chumbo derretido, óleo fervente, piche, cera quente e enxofre. O corpo puxado e desmembrado por 4 cavalos. O cadáver reduzido a cinzas e elas espalhadas aos 4 ventos. As tenazes, embora afiadas, tenazes é uma espécie de faca, tá, pessoal?
não foram suficientes para arrancar a carne com facilidade, levando o carrasco a dar vários puxões antes de conseguir, e que os cavalos sozinhos não puderam desmembrar o criminoso. O jeito foi usar uma faca para cortar a carne do sujeito, quase todo o osso, de maneira que os puxões finalmente pudessem arrancar braços e pernas. Dizem que ele ainda estava vivo quando o tronco foi jogado na fogueira. Olha só, nós colocamos esse trecho da obra Vigiar e Punir do Foucault para demonstrar para vocês o que era uma sentença, uma condenação de pena de morte por parricídio. Nós sabemos que o parricídio é um crime que não tem explicação, é um crime muito atroz, ilegítimo e vulgar, né? Imoral, eu diria assim. Você matar o seu próprio pai. Mas será que essa condenação que foi imposta ao Robert é uma condenação justa? Eu gostaria que vocês pensassem isso. Arrancar os mamilos, arrancar braços, a carne, né, dos mamilos, dos braços, da coxa, da barriga, né, através de tenazes, que são facas bem afiadas, né, amarrar esse indivíduo em 4 cavalos, né? Ou seja, um cavalo vai ficar num braço, o outro no outro braço, um na região da cabeça, né, com uma corda em sentido oposto, e outro na região das pernas. Esses cavalos vão ser tocados, eles vão sair em direções opostas e esse indivíduo vai ser desmembrado, né? Ou seja, vai ser dilacerado os membros, né, cabeça dos membros inferiores e vai permanecer apenas o tronco. Será que isso é uma pena legítima para um crime de parricídio? Né? Será que pegar óleo quente, enxofre e todas as demais figuras alegóricas que estão aí na descrição da obra, né? Chumbo derretido, e jogar nas feridas dessas pessoas é legítima? É uma forma legítima de punir por um crime cometido por esse indivíduo? Vamos pensar nisso. Eu gostaria que vocês ficassem com essa imagem, né? Fechassem seus olhos e imaginassem essa figura. Há quem diga que quando esse fato aconteceu, o Robert ainda estava vivo, né? Que os cavalos não tiveram força suficiente para arrancar os membros desse indivíduo e o algoz precisou vir com faca, né? Com a tenaz, para arrancar, cortar esse osso, esses tendões. Nós temos muitos alunos aí do curso de farmácia, temos alguns alunos do curso de enfermagem na turma de vocês. E esse indivíduo veio cortando com as facas, com a tenaz, os tendões, músculos que ligam essas partes do corpo ao tronco, né? Seja na cabeça, seja dos braços e das pernas. Né? Será que é uma pena legítima isso? Será que é válida? O que ela tende a ser ou a representar do ponto de vista social? Eu queria que vocês pensassem um pouquinho sobre isso. Né? A grande maioria da doutrina de direitos humanos e estudiosos que aprofundam seus entendimentos na parte da cidadania dizem que esse tipo de pena, e aí na área de criminologia também, a grande maioria dos estudiosos na área de criminologia, eles apontam que esse tipo de pena, elas têm um único propósito, de servir de exemplo para a sociedade. Né? Ou seja, quando eu aplico uma pena séria e grave, dolorosa como essa, citada na obra Vigiar e Punir do Foucault, ela tem um único propósito: mostrar para a sociedade o que? Olha, pessoal, quem comete parricídio vai ser condenado dessa forma. Né? Essa é a mensagem que essa figura alegórica dessa obra, desse caso descrito pelo Foucault, tem de a representar. Essa é o único propósito. E aí eu pergunto para vocês, esse fato aconteceu no século XVIII, né? Lá em 1757. Século XVIII, vamos para o século XXI. Crimes de parricídio ainda acontecem?
Infelizmente acontece. Tem vários casos de parricídio, né? Olha o caso da Suzanne von Richthofen, né? Que foi condenada pelo fato de matar o pai e a mãe. Não ela necessariamente, né? Mas ela ter contribuído para essa conduta, né? Então, será que situações como essa atenuaram ou diminuíram a prática e a conduta do parricídio? É isso que a gente precisa pensar, né? Parricídio é sério, grave, precisa ser veementemente punido, de servir de exemplo, mas uma pena como essa descrita pelo Foucault, ela é eficaz? Será que se utilizássemos essa prática de aplicação de pena aqui no Brasil, diminuiria a violência urbana no nosso país? Né? Nós temos o exemplo do Irã, né, de alguns países do Oriente Médio que ainda aplicam a denominada lei de talião, né, olho por olho, dente por dente. Se eu roubei, eu corto uma mão. Se eu vou lá, roubo de novo, corto a outra mão e assim sucessivamente. O roubo diminuiu nesses países? Ah, professor, ele é menor. De fato, mas extinguiu? A finalidade da reprimenda, pessoal, e aí eu preciso que vocês tentem compreender de uma forma lógica, sem preconceitos, é que qual é a finalidade de uma reprimenda pela criminologia, pelos pelos estudos, pelas teorias de direito penal? É para que aquela prática e aquele crime sirva de exemplo e não volte a acontecer, não é? Pena de morte existe em qualquer lugar, né? Existe nos Estados Unidos e em outros países, mas os crimes continuam ocorrendo e a pena de morte continua sendo aplicada. Será que ela é eficaz? É isso que a gente precisa pensar, ok? Dando sequência aos nossos estudos, nós utilizamos aí numa apresentação, no material de vocês, uma bandeira do Brasil manchada de sangue, né? Eu me lembro que quando a gente colocou isso numa outra aula, os alunos ficaram chocados. Nossa, professor, mas a bandeira do Brasil com sangue, a violência é muito grande no Brasil, né? E essa representação que nós colocamos para vocês é que nós precisamos pensar nas causas de violência do Brasil. E aí é fundamental que possamos entender o processo histórico do nosso país, né? Como que a violência constituiu na história do nosso país, do Brasil? Será que o Brasil ele sempre foi um país violento? Vamos tentar entender o contexto de colonização do Brasil. Como que se deu o processo de colonização do Brasil? Né? O processo de colonização do Brasil acontece quando Portugal chega no Brasil, né, desembarca no Brasil e começa a desenvolver uma cultura e um processo de colonização das terras além-mar, né, como são denominadas em Portugal. E aí, quem eram essas pessoas que vinham para colonizar o Brasil? Tinha pessoas, evidentemente, muito boas, mas também tinham pessoas que eram degradadas, né? Que eram expulsas de Portugal por condutas consideradas nefastas na corte portuguesa, né? E mais, o processo de colonização do Brasil se iniciou com uma forma de pressão e de subjugação das populações que aqui viviam. Quais? Os índios. Os índios foram expulsos das suas localidades. No primeiro momento, eles foram escravizados e tentaram, de alguma forma, impor uma cultura imperial portuguesa em cima dessas populações indígenas. E nós vimos no que deu, né? Muitas pessoas morreram, muitas pessoas não tiveram continuidade de suas vidas e, infelizmente, se deu o processo de colonização do Brasil dessa forma, né? Um outro momento, né, quando tentou-se explorar a mão de obra indígena no Brasil, ela se revoltou e não trabalhava. Eles tinham um modo de vida diferente, né? E aí começam a introduzir no processo de colonização brasileira, do Brasil, a mão de obra africana. Como que o africano ele era trazido do Brasil? Ele era caçado na África, subjugado nos comércios, nos entrepostos escravocratas, né? Comprados, colocados em barcos com várias pessoas, eram trazidos para a colônia, muitos morriam no caminho por conta das condições precárias que viviam, e aqui eles eram explorados como animais, né? O comércio de africanos
Bahia e no Rio de Janeiro eram dois postos intercomerciais que eram desumanos. As pessoas eram acorrentadas pelo pescoço e pelos membros, eram açoitadas, né, e eram vendidas como animais. Esse é o processo de constituição da identidade brasileira. Um processo baseado na violência. Né? A própria mão de obra africana, quando vai trabalhar nas lavouras, né, nesse processo de desenvolvimento da cultura brasileira, o que acontece com eles? Muitas vezes, eles eram castigados nos pelourinhos, né, pela debilidade física em virtude de uma exploração violenta. E eles eram açoitados, viviam em senzalas, né? Muitas mulheres eram estupradas, né, por conta das pessoas, dos seus donos, ou de filhos de donos, ou até mesmo de capatazes da fazenda. Né? Existem dados estatísticos que mostram a violência contra a mulher, que nós vamos falar disso na violência de gênero, na época do processo de colonização do Brasil. Esse é o processo colonial. Né? É assim que se deu o processo de colonização, de exploração em cima da violência. Né? Vamos pensar nisso um pouquinho. E aí, em 1888, a princesa Isabel vem e decreta a Lei Áurea. Os escravos são colocados em liberdade e eles vão para onde? Eles tinham família e residência aqui no Brasil, fora das fazendas? Não tinham. Esses indivíduos simplesmente eles eram marginalizados. Olha que coisa pesada, né, gente? Marginalizados, que dá o nome da ideia do surgimento da expressão marginal associado ao termo bandido. Né? Eles eram marginalizados por conta da cor da pele. Né? Eles eram colocados fora da sociedade, vistos fora da sociedade por conta de uma questão étnico-racial. E aí, o que ocorre? Né? Ninguém, numa sociedade brasileira, poucos, né? Deixa eu falar ninguém é um exagero, mas poucos davam oportunidades para esses indivíduos. Né? E eles não tinham o que fazer, né? Não tinham para onde ir. E aí surge o processo de intensificação das favelas. Né? As terras eram ocupadas, não tinham para onde ir. Para onde eles iam? Para os morros. Surgem as favelas. Né? Esse é o processo de colonização do Brasil e de fortalecimento da sociedade brasileira. Né? Essas pessoas vão lá, elas buscam trabalho, elas estavam acostumadas a trabalhar e não encontram. E aí o que elas passam a fazer? Elas precisavam sobreviver, tinham filhos, família. O que elas começam a fazer? Infelizmente, a ser vistas como marginais. Algumas começavam a praticar delitos. Olha o processo de colonização do Brasil. Né? Isso se deve apenas ao negro, professor? De forma alguma. Ao branco também. Que muitas vezes praticavam condutas criminosas e imputavam pena ou impunham a conduta a esses indivíduos que eram considerados marginalizados. Então percebam que a evolução histórica do nosso país, no que diz respeito à violência, ela tem profundos lastros ligados ao processo de colonização do Brasil. Né? E que demonstra aí uma fragilidade muito grande por parte da sociedade que não deu um basta a essa situação, mas que de alguma forma acabou fortalecendo e empurrando, criando elementos que desse condições para ainda mais explorarmos essas condutas. Ok? Então vamos pensar nesse processo de evolução histórica da violência no Brasil. Né? No século 20, especificamente em 1926, tem um marco na questão da violência no Brasil, principalmente no que acontecia com a criança e o adolescente, o caso do engraxate Bernardino. Né? Quem que era esse Bernardino? O Bernardino ele era uma criança, né, de 12 anos de idade que era engraxate. Ele trabalhava como engraxate na sociedade, né? na rua, né? na cidade específicos. Né? E aí o Bernardino ele foi preso porque ele jogou tinta em um cliente que não pagou esse jovem pelo serviço. Ou seja, eu vou lá, peço para a pessoa engraxar meu sapato, ele engraxa, eu não pago, esse indivíduo me joga a tinta, né?
E aí esse indivíduo, ele é preso, essa criança, né, de 12 anos, esse pré-adolescente, ele é preso. Ele é preso por jogar tinta numa pessoa que abusou de alguma forma, pedindo a prestação de um determinado serviço. Vamos pensar, pessoal. Nesse sentido, o que acontece para o Bernardino, né? Ele vai preso, ele é jogado numa delegacia e ele é violentado, agredido e mais estuprado durante 4 semanas numa cela por 20 homens, com 20 homens. Olha só que situação, né, gente? Esse marco do caso do Bernardino, ele foi um divisor de águas na questão da criança e do adolescente no Brasil, né? Embora o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente ele é do ano de 1990, a situação do Bernardino influenciou de forma muito severa a pensar no Código de Menores de até então, né? Esse crime brutal cometido contra o Bernardino, ele fez com que as autoridades da época repensassem a questão da maioridade penal. Ou seja, por conta deste crime, a maioridade penal no Brasil ela passou a ser de 18 anos. O indivíduo só podia ser preso a partir dos 18 anos. Menores de 18 anos, né? Vamos pensar assim, de 0 a 17 anos ou quase 18 anos, há 17 anos, 11 meses e 29 dias, vamos pensar assim, a eles seriam aplicadas medidas socioeducativas. Infelizmente, de uma gravidade, ou melhor, felizmente por conta de uma gravidade, o nosso legislador pensou em dar um tratamento diferenciado para criança e adolescente, né? Porque até então, criança e adolescente, até a época do caso do Bernardino, criança e adolescente ela era presa e ficava na cela junto com adultos. Será que esse tratamento ele é válido? Né? Alguns dos senhores podem falar assim, mas quando o adolescente mata e estupra, ele tem que ser jogado na cadeia. Será? Será mesmo? Vamos pensar sobre isso, vamos refletir, né? Não sei se os senhores sabem, mas a criança e o adolescente ele passa por algumas fases do desenvolvimento, em virtude da sua condição peculiar, né? E aí a psicologia, a psiquiatria, ela tem elementos que vão corroborar e vão enfatizar essa mudança do critério de criança para adolescente ou de adolescente para adulto, né? Que é aquilo que nós denominamos de critério biopsicológico, né? É o desenvolvimento biológico e o desenvolvimento psicológico que estabelece a mudança dessas faixas etárias de criança para adolescente, de adolescente para adulto, né? Mudanças biopsicológicas, né? Da mesma forma o idoso, né? A condição biopsicológica de um idoso é diferente de um adulto, né, de 40 anos para uma pessoa de 80 anos. É totalmente diferente. Implicam questões hormonais, questões psicológicas que vão interferir em algo que nós denominamos no direito de discernimento, né? É o entender o caráter ilícito do fato, não é? Eu não posso fazer com que uma criança de 8 anos entenda o caráter ilícito do fato e tenha discernimento no sentido de autodeterminar-se, né? De autodeterminação. Vamos dar um exemplo para tentar esclarecer vocês de uma melhor maneira possível, né? Quem fuma no grupo de vocês? Vamos pensar em pessoas que fumam, né? Ou parentes que fumam. Você sabe que fumar faz mal à saúde? Provavelmente. Pode ser algo que alguns entendam que não, né? Mas entendo que alguns, de forma consciente, sabem que aquilo faz mal à saúde. Daí eu pergunto para você: você consegue parar de fumar? E muitos vão dizer que não, né? Você sabe que faz mal, mas não consegue parar de fumar por conta de uma dependência química, provavelmente, né? Entender o caráter ilícito do fato e de autodeterminar-se, pode ser feito através dessa mesma comparação. A pessoa sabe que matar é errado, mas não consegue deixar de matar. Entram aí as psicopatias, né? Que a psiquiatria, a psicologia forense, ela tem condições de estudar de uma forma mais aprofundada, não é? Então, a criança e o adolescente, ela sabe que aquela conduta é errada, mas por conta do desenvolvimento biopsicológico,
essa conduta, esse fato, ele não tem dimensão da autodeterminação que estaria ligado aos aspectos biopsicológicos e por isso ela o faz. Por isso que o crime organizado, muitas vezes, utiliza da mão de obra da criança e do adolescente para furtar, para roubar, para matar, para transgredir, para, enfim, para a prática de vários crimes. E isso precisa ser pensado, ok? Essa questão do Bernardino, então, foi um divisor de águas para se pensar e observar as condutas a serem aplicadas para a criança e ao adolescente, né? Gente, para vocês terem uma ideia, nessa época do Bernardino, do século XIX para o século XX, uma grande parcela considerável da população brasileira vivia na miséria, né? Por conta do fim da escravidão, né? A partir do momento que, em 1888, a Lei Áurea surge e que as pessoas são colocadas em liberdade, elas não tinham para onde ir. E aí elas acabam indo para as favelas. Isso significa que violência é só praticada por observada a condição étnico-racial, professor? Não, não é, né? Qualquer pessoa está sujeita à prática delituosa. Isso é fato, né? Mas esse fator foi um fator determinante para a prática da violência no Brasil, para o aumento da violência e mais para o aumento do preconceito, né? Ou seja, quem cometia crime era porque tinha uma conduta era porque era do ponto de vista étnico-racial diferente da minha origem e por isso tinha que ser marginalizado. Então, isso precisava ser repensado e revisto, né? E refletido por parte da nossa sociedade, né? Outro fator histórico no nosso país da violência, ele surge em meados de 1930 com o assassinato do governador João Pessoa, né, lá do estado da Paraíba, né? O governador João Pessoa, ele foi assassinado brutalmente, né, que inclusive dá nome à capital do estado da Paraíba, de João Pessoa. Na época, só para vocês entenderem, não existia o termo governador, né? Eram presidentes de estados, né? Nós tínhamos o presidente da República e existiam também os presidentes de estados que passaram a ser denominados posteriormente de governadores, né? O governador João Pessoa, ele foi assassinado por um jornalista, o João Dantas, João Duarte Dantas, que era o nome dele, que era seu inimigo político, em virtude de um crime passional, né? Em virtude da relação do Dantas com uma professora, Anaíde Beires, se não me engano o nome dela, né? O Dantas, por conta dessa conduta, ele foi preso pelo crime de assassinato, pelo crime, né? Cometido contra o governador João Pessoa, e mais, ele foi assassinado na prisão. Olha só, gente, por que ele foi assassinado na prisão, né? Será que combater a violência praticada com ele, com outra violência, com assassinato, ela é legítima? Nós precisamos pensar nesse elemento, ok? E outros casos históricos, né? O crime na rua Toneleiro, né? Em que houve uma tentativa de assassinato do então presidente Getúlio Vargas, né? Lembrando que Getúlio Vargas não foi assassinado, Getúlio Vargas ele suicidou, né? Ele se matou, mas houve uma tentativa de assassinato do então presidente da República lá em 1954, especificamente, que ficou marcado na história do Brasil, né? Houve assassinatos também no legislativo, né? Especificamente do senador José Pinheiro Machado, quando foi assassinado lá no Senado Federal, que na época era no Rio de Janeiro, né? Por conta, ele foi assassinado com uma facada, né? Por um desafeto, né? Por um inimigo aí considerado político. Ele acabou sendo assassinado, né? E mais para frente, um outro senador acaba assassinando outro senador. Olha só que loucura, né? O senador Arnon de Mello, pai do ex-presidente Fernando Collor de Mello, tentou assassinar um outro senador. No entanto, ele errou o tiro e acabou matando um senador acreano denominado José Cairala, né? Que morreu por erro de pontaria do senador Arnon de Mello, né? Esse caso ficou emblemático na história do Brasil
porque o então senador Arnon de Mello, ele não teve seu mandado cassado e nem cumpriu pena pelo crime. Olha só, por conta de divergência política. Vejam o processo como que se dá da violência no Brasil, né? Mais recentemente, especificamente em 1993, muitos de vocês não vão lembrar, mas certamente os mais antigos lembrarão que o governador Ronaldo Cunha Lima disparou 3 tiros em face de um rival político, né? Olha só a violência no Brasil mais uma vez, né? O Cunha Lima, o Ronaldo Cunha Lima, não foi julgado pela tentativa de assassinato e acabou morrendo de câncer anos depois, especificamente em 2012. Olha a ideia da violência e da impunidade diante do cargo que o indivíduo ocupa, né? Nós precisamos pensar e refletir sobre essa condição, ok? Pessoal, espero que vocês tenham entendido essa ideia introdutória. Pense nessa nossa discussão. Considerem, releiam aquele artigo que eu passei na aula passada para vocês. Façam a atividade que será proposta para vocês também. E em caso de dúvidas, sugestões, entre em contato comigo através da ferramenta Fale com o Professor, que está à disposição de vocês, né? Desejo-lhes um excelente final de semana. Cuidem-se e na próxima aula nós daremos continuidade aos nossos estudos abordando a questão da violência no Brasil, né? Um grande abraço e até a nossa próxima aula.